Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Trabalhador Brasileiro na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira aqui em Colônia e no YouTube crio conteúdo principalmente a respeito do mercado de trabalho na Alemanha para ajudar outros profissionais com a recolocação por aqui. No vídeo de hoje eu vou recomendar um livro, este aqui, que se chama Seja Egoísta com a Sua Carreira. Na verdade, quem recomendou essa leitura foi a minha irmã, quando eu comecei a trabalhar com mentoria de carreira, e hoje estou aqui repassando a recomendação pra frente. O título do livro já foi uma coisa que me chamou bastante a atenção, que já instigou ali a minha vontade de ler. Primeiro porque é um título de bastante efeito, mas segundo também porque eu particularmente compartilho muito dessa mentalidade de que nós somos responsáveis pela nossa carreira. Então sempre cabe a cada um de nós planejar e traçar os nossos próximos passos para chegarmos aonde desejamos profissionalmente. Além disso, eu achei muito curiosa a escolha de usar a palavra egoísta, né? Porque é um termo de muito impacto, é um termo muito audacioso, digamos assim, mas que ao mesmo tempo traduz bastante a proposta do livro, que foi escrito pelo Luciano Santos, um profissional aí que tem uma carreira muito interessante. Ele começou trabalhando em uma gráfica para poder pagar os seus estudos do curso de letras, depois passou a trabalhar também com vendas, conseguiu um emprego como suporte técnico da UOL, o Universo Online. Se você tem aí mais ou menos a minha idade, você lembra da UOL, que tinha os melhores bate-papos da internet. A partir desse cargo no suporte da UOL, ele cresceu na carreira ainda dentro da empresa, até que recebeu então uma proposta para trabalhar na Google. Depois ainda foi contratado com um cargo executivo pelo Facebook. Então é um profissional que trabalhou em diversos níveis hierárquicos, em muitas empresas que têm um papel muito importante na indústria hoje em dia, né? Ou seja, é um profissional que tem muita propriedade para falar sobre os assuntos trazidos aqui nesse livro. O que o autor fez foi basicamente pegar todo esse aprendizado de muitos anos no mercado de trabalho e transformar em conteúdo para guiar outros profissionais aí ao longo desta jornada de desenvolvimento. O livro é dividido em 11 capítulos e tem mais ou menos 200 páginas, pelo menos no Kindle são 200 páginas, então é uma leitura realmente muito rápida, principalmente pela maneira como os capítulos eles são estruturados. Cada capítulo começa com um relato, então o autor, o Luciano, traz ali uma história que tenha sido contada para ele por um funcionário, por um colega de trabalho, por um dos mentorados dele, enfim. Mas é uma história que tem algum tipo de desfecho que faz a gente pensar, assim, faz a gente refletir um pouco sobre aquela situação. E aí, na sequência, o autor traz então um aprofundamento sobre aquele tema. Então, quais aspectos da indústria, do mercado de trabalho fazem com que aquilo ali aconteça e, claro, qual que é o posicionamento dele a respeito daquilo e quais são as recomendações dele como mentor de carreira para que eu e você ali, para que os profissionais possam lidar com essas situações de maneira a sempre prezar pela carreira de cada um deles, né? Porque como o título do livro fala, né, seja egoísta com a sua carreira, o ponto aqui é sempre prezar pelo que é melhor para o profissional que está naquela situação. Por exemplo, um dos primeiros capítulos do livro já traz a história de uma mulher que era líder de uma equipe e ela estava planejando ser mãe, né? Ela queria muito ter filho e ela compartilhou isso com a gestão da empresa onde ela trabalhava naquele momento, que ela estava planejando engravidar naquele ano e que por conta disso ela gostaria de estruturar, né, como que ficaria a equipe, quem que assumiria o lugar dela e como que as coisas iriam progredir durante o período em que ela estivesse de licença maternidade. E o que aconteceu é que assim que a empresa tomou conhecimento desse plano, a profissional foi demitida. E aí, a partir dessa história, o autor se aprofunda no tema, então conta relatos de outras situações que ele viu no mundo corporativo e traz ali sugestões de como lidar com cada uma delas, de como se posicionar a respeito de cada um desses acontecimentos. Sempre com esse foco no profissional em primeiro lugar, na sua carreira em primeiro lugar. O meu capítulo favorito do livro foi o 7, que se chama Gerencie o seu gestor. O capítulo começa diferenciando, né, o líder
do chefe e trata muito dessa questão de como você pode lidar com um superior que é difícil. Seja difícil em temperamento, né? Então, aquele famoso o santo não bate entre você e o seu gestor, ou simplesmente porque a pessoa foi promovida sem estar muito bem preparada para o cargo, mas também não faz muita questão de se desenvolver e de se transformar em um bom líder. Como eu já respondi para um gestor desses, acabou sendo aquele tipo de capítulo que gera muita identificação. E na sequência, como eu mencionei, vem a orientação do autor sobre como lidar com isso, sobre que tipo de ferramentas você pode usar para contornar essa situação e ter um aproveitamento, ter um aprendizado e um desenvolvimento. Como que você pode se posicionar perante um gestor desse tipo, como que você pode definir ali os seus limites. E a cada linha que eu lia sobre esse tema, eu pensava comigo mesma, quisera eu ter lido este livro na época em que passei por esta situação. E aí, falando um pouco a respeito dos pontos positivos e negativos a respeito desse livro, o principal ponto positivo é o aprendizado. O autor consegue trazer uma visão bem crítica a respeito de todas as situações que são apresentadas no livro, e as lições são, de fato, muito relevantes. Sempre com esse foco em você e na sua carreira, e não é a carreira dentro da empresa na qual você está hoje, no cargo que você tem hoje, mas puxando para essa importância de manter o seu aprimoramento profissional, de continuar nutrindo ali a sua rede de contatos, né, o networking que eu falo tanto aqui e também lá no Instagram, sobre como navegar essa questão política, né, de relacionamento que existe dentro das empresas. Eu vejo muitos profissionais aqui na Alemanha passando trabalho com isso, né? Porque o brasileiro ele ingressa no mercado de trabalho aqui e tem esse choque cultural, né? De que na Alemanha as pessoas elas separam muito o relacionamento pessoal do profissional. Não é porque aconteceu uma crítica no mercado de trabalho que a pessoa vai se indispor com você no âmbito pessoal. E aí, por conta disso, as pessoas subestimam um pouco essa importância de manter relacionamentos dentro ali da empresa na qual a pessoa está trabalhando. Acabam compartilhando ali informações que não deveriam no ambiente de trabalho e por conta disso se lascam depois, né? Por conta disso, a leitura foi bastante interessante para mim, primeiramente pelo aprendizado, como eu já mencionei, mas também para eu poder traçar assim esses paralelos, né, entre o mercado de trabalho no Brasil e na Alemanha. Agora já estou chegando aí num ponto em que estou fora do mercado brasileiro já tem alguns anos, mas que por outro lado me permite então traçar esse paralelo ali entre a cultura de trabalho que a gente tem no Brasil aqui com a Alemanha. Mas como nem tudo é uma maravilha, né? Eu gostaria de trazer aqui alguns pontos negativos. Tiveram dois em particular que eu acho importante mencionar aqui. A primeira coisa que eu não gostei muito é que todos os capítulos sempre trazem algum tipo de frase de impacto que claramente está ali e naquele formato especificamente na expectativa de que o leitor tire uma foto, tire um print, né, caso esteja lendo ali no celular, no iPad, e poste essa foto no Instagram, no LinkedIn, ou seja, é um livro que faz propaganda de si mesmo. E por mais que eu entenda a estratégia de marketing, eu achei um pouco forçado. Em alguns casos até me pareceu que quebrava um pouco a dinâmica da leitura, porque as frases elas vêm assim, sabe? Então você vira uma página e aí a frase de impacto ela tá assim ocupando uma página inteira, né, bem em destaque. Então em alguns casos isso quebra ali o momento entre uma página e outra e compromete a experiência da leitura. Então isso eu achei um pouco desnecessário, digamos assim. E outra coisa que eu achei não muito legal é que alguns dos relatos trazidos ali pelo autor, né, para ilustrar essas situações e trazer o seu posicionamento eram relativamente superficiais demais, na minha opinião. Usando como exemplo aquela história que eu mencionei no início do vídeo, né, da profissional que era líder de equipe, queria engravidar e foi demitida, o livro traz esse relato mais ou menos dessa maneira como eu descrevi aqui, sabe? Era uma profissional, era líder de uma equipe de tantas pessoas, ela tinha esse desejo pessoal, compartilhou com o gestor da empresa, foi demitida. Então é um relato que ocupa assim meia página do Kindle, que já é uma página
bem pequena. E a história fica por isso mesmo, então eu achei que podia ter um pouco mais de aprofundamento, um pouco mais de contexto, até para gerar uma conexão ali um pouco maior e realmente um entendimento de todos os aspectos que estavam relacionados, que estavam envolvidos ali naquele relato. A pessoa é claramente muito indecisa neste canal. Na review de livro anterior reclamou que tinha história demais. Agora estou aqui reclamando que tem história de menos. Apesar disso, o livro Seja Egoísta com a Sua Carreira vai levar aqui uma nota de 4 estrelinhas, sendo que o máximo no canal é 5, porque de fato é uma leitura rápida, uma leitura interessante, é uma leitura que traz um aprendizado que vale muito a pena. O meu objetivo com o vídeo de hoje era recomendar uma leitura interessante que vai agregar muito ao seu desenvolvimento profissional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo.